A nossa vida é um contínuo convite a passar da penúria da solidão para a verdadeira riqueza da comunhão com Deus e com os irmãos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante de um espelho, não para contemplar a nossa própria imagem, mas para entrarmos na profundidade de nossa alma e a extensão de nossa sensibilidade. A oração da coleta da liturgia de hoje já nos introduziu a este mistério que apontava o caminho. Ó Deus, que conheceis as necessidades do pobre e não abandonais o fraco na solidão. Observe, essa oração nos ajuda a compreender que a parábola que ouviremos não é uma mera exortação moral à caridade. A pobreza, em sua essência, não é apenas um problema a ser resolvido com recursos, mas uma condição onde a voz de Deus pode nos alcançar mais profundamente. É um chamado à escuta, a percepção da chama de amor que o próprio Deus acende no templo de nossa humanidade. O profeta Amós, cuja voz ressoa do século VIII a.C., irrompe hoje em nossos ouvidos como uma trombeta inclemente. Seu grito é incontingente, capaz de nos desalojar de nossas zonas de conforto. Ele brada: ai daqueles que vivem tranquilos em Sião e se sentem seguros na montanha de Samaria. Profeta Amós, capítulo 6, versículo 1. A palavra hebraica para tranquilos ou despreocupados é sha'anaim, que denota uma complacência, uma segurança enganosa, um estado de repouso que beira a negligência. Aqueles que vivem distendidos em leitos de marfim, referindo-se ao luxo, e se banqueteiam com cordeiros e bezerros cevados, estão mergulhados numa vida de opulência e indiferença. A crítica do profeta Amós não é contra a riqueza em si, mas contra a insensibilidade que ela pode gerar, a incapacidade de ver e sentir a dor alheia. Eles não se afligem com a ruína de José, não se afligem, ou seja, com a ruína de seus irmãos. Amós capítulo 6, versículo 6. A mensagem aqui é bem clara. A prosperidade material sem a compaixão e a justiça é uma afronta ao pacto com Deus, ou seja, a aliança feita com Deus. Os profetas como Amós são as vozes de Deus que denunciam a hipocrisia de uma religiosidade que se esquece do pobre e do oprimido. Como São João Crisóstomo nos ensinava que a caridade não é um dom a oferecer, mas uma dívida a pagar. A segurança e a tranquilidade tão almejadas em nossos dias podem se tornar armadilhas que nos separam da realidade do chamado divino. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, diante da advertência profética, a voz de São Paulo a Timóteo, na segunda leitura, nos oferece a antítese dessa complacência. Ele não convida à quietude, mas ao combate. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. São Paulo usa a expressão ó homem de Deus para sublinhar a vocação singular de Timóteo e, por extensão, de todo batizado. É um chamado à santidade, à distinção, e a esse homem de Deus ele exorta: combate a boa batalha da fé. O termo grego para combate é agonizou, que vem de agon, quer dizer de uma luta, de um concurso, de uma disputa intensa. Não é uma batalha passiva, mas um engajamento ativo, uma agonia no sentido mais profundo da palavra, um esforço contínuo para viver a boa confissão, que fizemos diante de muitas testemunhas. Essa vida eterna, tes aioniou zoes, do grego, não é apenas uma existência sem fim,
mas a plenitude da vida em Deus alcançada por meio de uma fé que age na caridade e na perseverança. Essa tranquilidade que nós buscamos pode ser incompatível com a fé e radicalmente estranha ao dinamismo impetuoso do amor maior. A vida cristã, desde os padres do deserto até os nossos dias, é entendida como um campo de batalha espiritual onde a vitória não se dá pela fuga, mas pela coragem e fidelidade. E então nós chegamos à parábola central deste domingo, a parábola do rico e Lázaro, um dos textos mais chocantes e diretos de Jesus. De um lado, nós temos o homem rico, anônimo, mas descrito em detalhes, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, símbolos de extremo luxo e status social. Ele banqueteava-se esplendidamente, se alegrando em festa todos os dias. Do outro lado, jazia à sua porta Lázaro, cujo nome Lazaros, do hebraico Eleazar, significa Deus ajuda. Lázaro era a imagem da total desgraça, coberto de chagas, faminto, desejando as migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães vinham lamber suas feridas, uma cena que intensifica a miséria e a humilhação. A crueldade do rico não reside em ter riquezas, mas em sua indiferença. Ele via Lázaro à sua porta, um lugar público, e ainda assim não o via verdadeiramente. Não havia maldade ativa, mas uma terrível omissão, uma cegueira espiritual que o impedia de reconhecer a humanidade em seu irmão. Como Santo Ambrósio adverte, ele não foi condenado por suas riquezas, mas por sua falta de caridade e por não ter conhecido a pobreza de Lázaro. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte, no entanto, inverte as fortunas. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, uma imagem de comunhão e bem-aventurança. E o rico também morre e é sepultado, e no Hades, em meio aos tormentos, em terríveis dores, ele ergue os olhos. O pecado do rico não foi a falta de caridade, mas o desprezo pela chama de amor que Deus depositara em seu coração. Na parábola, o rico clama a Abraão: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque sofro terrivelmente nessa chama. A chama que ele agora experimenta é a consequência de sua própria indiferença e egoísmo. Poderia dizer que é a ausência do amor que ele se recusou a viver. Mesmo no tormento, seu clamor ainda é egocêntrico. Quer que Lázaro o sirva, reproduzindo a dinâmica de sua vida terrena. Abraão responde: meu filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo fixado entre nós e vós. São Lucas capítulo 16, versículos 25 e 26. Esse abismo não foi criado por Deus, mas pela vida do rico. É o abismo da escolha, da indiferença que se tornou insuperável. Veja que a parábola culmina com a afirmação de que, se não ouvimos Moisés e os profetas, a lei e as escrituras, a palavra de Deus revelada, nem que alguém ressuscite dos mortos, vos darão crédito. São Lucas capítulo 16, versículos 29 a 31. A palavra é suficiente. A doutrina social da Santa Igreja, ecoando os padres como Santo Agostinho, que via o rico condenado pela sua soberba e Lázaro salvo pela sua humildade, nos recorda que os bens da terra têm um destino universal. A indiferença perante a pobreza é um pecado grave contra o amor a Deus e ao próximo, nos afirma o Catecismo da Igreja Católica, no número 2447. Meus irmãos e minhas irmãs, esta homilia de hoje é um chamado à conversão da nossa sensibilidade de amor. Nós somos confrontados com a incompatibilidade da tranquilidade com a fé. A vida cristã
não nos convida a uma existência passiva, mas a um combate ativo, onde a fé se manifesta na compaixão. A nossa vida é um contínuo convite a passar da penúria da solidão para a verdadeira riqueza da comunhão com Deus e com os irmãos. Que possamos, então, com o dedo da nossa fé e do nosso amor, tocar na fonte da caridade divina, para que a sede de tantos Lázaros em nosso mundo possa ser saciada. Que a chama de amor em nossos corações jamais se apague pela complacência, mas se inflame na busca incessante do reino de Deus e de sua justiça. A nossa vida é um contínuo convite a passar da penúria da solidão para a verdadeira riqueza da comunhão com Deus e com os irmãos. Um santo e abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.